já estamos novamente aqui para bater aquele joguinho de peteca com a Dona Teca, né? Então, a Dona Teca Figureira, que a gente tem o prazer de receber aqui semanalmente para contar as histórias, né, que fiquem registradas nas memórias de todos, porque são histórias muito legais, muito interessantes, que remetem à nossa cultura local. E assim, a grande maioria, vamos lá, 80% das histórias é verídica, não é história só fantasiosa, né, Dona Teca? Muitas coisas são reais, vividas, né, que aconteceram. E, né, o que a senhora trouxe para nós essa semana? Então, se você me permite, antes de tudo, eu queria contar um caso interessante que aconteceu comigo ontem. Olha, história nova. Então, eu sou muito seletiva em matéria de coisas, porque a gente vai ficando velho, mas eu adoro Ferreiro Rocher. E é caro pra caramba, né? Então eu falei para os meus filhos, olha, esse ano eu não quero Ferreiro Rocher porque eu sei que é caro. Então você não precisa me dar nada, dá um chocolatinho e tudo bem para não passar. Mas acontece que meu filho, que é cabeleireiro, ele tinha ganho, e ele sempre me dá, o outro mais velho também me dá. Eu falei para ele, olha, não precisa me dar o Ferreiro Rocher esse ano, porque está muito caro, a situação está um pouco apertada, você não me dá. Mas acontece que as mulheres que vão fazer cabelo com ele gostam muito dele. E uma dessas clientes dele deu uma caixa de Ferreiro Rocher para ele com 12. Ai, que delícia! E chegou ontem, ele apareceu com a caixa de Ferreiro Rocher, com 12 Ferreiro. Eu falei para ele, mas por quê? Eu tinha falado para você que não precisava, que eu sabia que era muito caro. E ele até chorou, ele acabou me dando o Ferreiro Rocher. Daí eu falei assim, daí tudo que ele fala para mim, eu falo para ele, joga para o universo, que o universo já responde. E como de fato respondeu, né? A moça, a cliente dele, deu o Ferreiro Rocher para ele, um grande amor, né? E ele guardou o Ferreiro Rocher para me dar ontem. E eu tinha falado para o Décio que gostaria de Colombo Pascal. E o Décio, mas como tinha bastante chocolate, bastante coisa lá em casa, ele falou para mim, mãe, eu vou comprar segunda-feira, que seria hoje, né? Daí ele falou assim, mãe, eu vou sair um pouco. Eu falei, vai, Deus acompanha. Eu sempre falo, Deus acompanha. Daí ele saiu, demorou. Daqui a pouco ele veio com uma bolsa, com a Colombo Pascal e 2 tabletes de chocolate. Ai, que tudo, gente. Todo mundo quer filhos iguais da Dona Teca. Ah, daí eu falei assim, sim, como sempre, né? Com os meus jogos. Eu acabei ganhando o Ferreiro Rocher, a Colombo Pascal e mais 2 tabletes de chocolate. Ai, eu não sei porquê, mas acho que eu vou fazer uma visita para Dona Teca hoje. Mas eu achei uma coisa mais inusitada. Ah, é bom demais. Daí eu falei assim, dá para ser gente, mas o que eu faço? Mas tá certo, Dona Teca, não tem uma fase da vida que a gente mima os filhos? Uhum. Então a gente tem que deixar eles mimar a gente um pouquinho também. Não faz mal não, eu daí tenho eu 2. Mas eu achei mais interessante que ele ficou com aquilo na cabeça. Dou ou não dou, Ferreiro Rocher para mim? Dou ou não dou? E acabou que a moça me trouxe. Que belezinha. E ele me trouxe. Aí, ó. Então, é uma parte que aconteceu, né? Eu espero que tenha acontecido para muita gente. Boa Páscoa, né? Para todo mundo, né? Paz, muita paz que a gente está precisando. Com certeza. Então, e eu vou contar para você, esse foi verdade. Eu morava as minhas avós e as minhas tias moravam na Vila de São José. E como a minha mãe ficou doente uns tempos, nós passamos a viver com elas. Eu, a minha irmã, o meu irmão e eu. Então, lá nessa Vila São José, muito antigamente, era mato. E tinha um senhor que tinha vários cavalos. Cavalo. Era um lugar que ele cuidava de cavalo, tinha charrete, tinha tudo. E lá passava muito antigamente o fio da Light, que agora é Eletropaulo, né? Sim. Então deu uma chuva muito grande, com vários raios, e o raio caiu no lugar que os cavalos estavam. E morreram todos os cavalos. Ai, que dó. E a cerca ficou eletrificada.
E ele, desesperado, pôs a mão na cerca e morreu ajoelhado. E daí ficou aquela lenda, digamos assim, que toda noite a turma ouvia ele tocando cavalo. Eia, 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 tocando os cavalos. E eu era no Ana Rosa. No Ana Rosa. E eu morava no Ana Rosa e trabalhava na CTI, olha a distância, da CTI no Ana Rosa. E meu pai ia me buscar à noite. E lá não tinha casa, não tinha nada, era um campão, era trilho. E um dia, não sei se foi imaginação ou superstição, eu não sei. Eu fui indo com meu pai pelo trilho, assim. E de repente, a gente ouve ele tocando os cavalos. Olha, a senhora teve essa oportunidade de ouvir? Ei, ei, ei. Eu falei pro meu pai, ué, era tarde, já era, eu saí do CTI 10 horas. Até que chegasse perto da minha casa, seria uns 20 para 11, né? Nossa. Era 1 hora de caminhada. Tarde. E de volta. 4 vezes por dia. Eu ia de manhã, voltava, depois ia às 2 horas e voltava, era trocado o horário, 4x4. Então eu andava 4 horas, né? Daí eu falei pro meu pai, nossa, mas que relíquio de cavalo, que toca, digo, essa hora da noite o cara juntando os cavalos, né? Agora eu não sei dizer para você se eu estava com aquilo na mente ou se eu vi realmente. Eu não duvido de nada. Não tenho condição de duvidar de nada. Porque meu pai também ouviu. Então, tem mais uma testemunha. Meu pai também ouviu. E realmente era verdade. Ele tinha um apego nos cavalos, os cavalos de raça morreram, ele ficou desesperado, e a cerca estava eletrificada e ele morreu ajoelhado na cerca. Tem uma história de cavalo também interessante que o Silésio me contou de uma fazenda aqui conhecida na cidade, sabe? Que o dono da fazenda, ele gostava muito do cavalo, ele tinha um cavalo que era, né? O cavalo. Então, assim, todo o encilhamento do cavalo, né? Reio, todos os adereços do cavalo era de prata, né? Era couro da melhor qualidade, né? A gente está falando lá, né? De 1800, 1700 e alguma coisa, né? Taubaté de 1645, Nossa, vamos lá, 1700 e alguma coisa. E ele tinha um cuidado com esse cavalo, que ele mantinha um funcionário, que o trabalho desse funcionário era só o cavalo. Era escovar o cavalo várias vezes no dia, casquear o cavalo, limpar, dar banho, cuidar da alimentação do cavalo, e põe o cavalo na sombra, e tira o cavalo. O cavalo só saía da baia para passear com o dono, não era um cavalo de trabalho, era um cavalo de passeio. E era assim, um cuidado, né? O cavalo era um pet, né? Como a gente fala hoje, era um pet. Um pet hoje. Né? E assim, todo cuidado com o cavalo. E só esse funcionário que manejava o cavalo. Diz a lenda que alguém da família achava que ele dava mais atenção do cavalo pro cavalo do que para a família. E armou um esquema de envenenar o cavalo. O cavalo amanheceu morto. Foi assim um luto imenso para esse fazendeiro famoso aí. E ele mandou fazer um buraco para enterrar o cavalo, e junto com o cavalo enterrou toda a prataria, todas as coisas que eram do cavalo. Nossa. Então as selas, os arreios, né, freio, tudo do cavalo que tinha valor monetário, enterrou junto com o cavalo. Né? Todas as coisas que tinham valor, enterrou junto com o cavalo. E para ter certeza que ninguém ia mexer lá, ninguém ia desenterrar para pegar as coisas, ele construiu uma edificação em cima do túmulo do cavalo. Fez uma construção mesmo, sólida, e o cavalo estava abaixo do alicerce dessa construção.
Então ninguém ia mexer com o cavalo nem com as coisas do cavalo. Né? Porque estava abaixo de assoalho, que estava abaixo de um alicerce de pedra, porque naquela época não tinha cimento, não tinha as coisas que tem hoje, era pedra, né? Então era... no sul, essas construções de pedra, uma encaixada na outra, chama taipa. Taipa deles lá não é a nossa taipa, a nossa taipa é barro. A deles era esse encaixe de pedra. Ele tampou onde estava o cavalo com esse alicerce de pedra encaixada, que a gente vê nas fazendas antigas, aqui em Taubaté ainda tem aqueles murinhos de pedra encaixada. E foi assim que ele fez o túmulo do cavalo e criou uma edificação em cima, achando que ninguém ia mexer. Beleza? Lá um belo dia, ele percebeu que em volta dessa edificação estava escavado. Então ele falou, puxa, alguém está tentando, não vai conseguir porque está profundo, mas alguém está tentando escavar. É igual procurar ouro, né? Alguém está tentando escavar. Aí um dia ele, triste lá, andando no pasto lá sozinho, ele conversando com o cavalo dele, ele falando, olha, eu enterrei você aqui, enterrei tudo que te pertence, você era o meu cavalo preferido, tal, mas a ganância das pessoas está tentando vilipendiar, né, o seu lugar de descanso. Aí disse que ele escutou o relincho do cavalo. Nossa. Então ele entendeu que o cavalo estava ali ouvindo ele, né? Ele escutou o relincho do cavalo, aí ele falou, olha, eu sei que você está aqui. Porque da mesma forma que eu gosto de você, você gosta de mim e do lugar que você nasceu, que eu te criei desde potrinho. Então, eu vou te pedir uma coisa, eu quero que você seja o guardião das coisas que eu te dei de coração. Nossa. Que você não deixe ninguém tirar daqui. Beleza. E diz que até hoje, quem andar no pasto dessa fazenda à noite, escuta o relincho do cavalo. Tem várias pessoas, isso nos dias de hoje, o Silésio me contou essa história numa das viagens de Sertões de Taubaté, e que o café da manhã foi nessa fazenda. Nossa. Porque o Silésio, hoje ele tem um lugar fixo para o café da manhã, mas antes, quando os Sertões não tinha sede, ele pedia, né, nas propriedades quem que podia sediar o café. A equipe dele fazia o café e levava, mas precisava ter uma sede para receber as pessoas. E o dia que a gente estava nessa fazenda, ele estava contando essa história e ele levou as pessoas no lugar. Olha, é aqui, a edificação que diz a lenda, o cavalo está enterrado aqui. Aí um funcionário da fazenda que estava ali para servir a gente, para, né, mostrar os lugares, ele, seu Silésio, então é isso? Ele falou, porque... Ele falou, eu escuto esse cavalo relinchar de noite, eu sou colono, eu moro aqui. De noite eu já saí para ver se não tinha escapado nenhum, porque hoje a fazenda tem outros donos, tem outros animais. Falei, eu saio de noite às vezes para escutar se nenhum dos nossos aqui escapou, se nenhum dos nossos aqui alguém esqueceu de levar para a baia. A gente olha, tá tudo certinho, vai na baia, conta os animais, tá tudo certinho, e a gente escuta esse relincho, não sabe do que é. Olha isso, gente. Quem é o Silésio? Silésio Tomé, ele é o cara, é um dos maiores preservacionistas da memória rural de Taubaté. Ele faz aquele projeto Sertões de Taubaté, que tem aquele ônibus que viaja todo fim de semana pela zona rural de Taubaté, onde ele vai mostrando os lugares e contando as histórias. Eu conheço muito, bom, agora não sei. Principalmente a fazenda do Quilombo, uma prima minha que mora na Redenção, falou que está em ruínas. Mas que eu morei lá, no Quilombo e no Quilombinho. Olha. Que o Quilombo era uma fazenda magnífica, meu pai fazia aqueles arabescos, aquelas coisas. Eu conheci seu Cássio, tive o prazer de entrevistar seu Cássio pouco antes dele morrer, que foi o último dono da fazenda Quilombo. Então, lá na fazenda era o doutor Lulu, né? Até tem a família dele que mora na rua de Caxias, uma casa antiga, mas bonita casa. Então, nessa fazenda do doutor Lulu, quando eu era
a gente morava lá, você entrava na fazenda, dava uma sensação assim sabe, comoção, de tristeza, porque lá tinha todo o arsenal dos escravos, que eles judiavam os escravos. Tinha aquele grilhão, né? Corrente. Tinha corrente, tinha gancho. Eu vi tudo isso, Cláudia. Nossa! Tinha gancho, tinha uma bola, assim como uma corrente para o escravo fugir ou não fugir, né? Porque daí punha aquelas bolonas assim de ferro. De ferro, ficava pesado. E não podia, daí o escravo não podia andar. Tinha aquele negócio da boca, porque escravo nas taças, né? Tinha aquele negócio da boca, tinha de tudo. E tinha uma senzala, eu conhecia a senzala. Tinha a senzala onde eles davam os escravos, que tinha pelo rio, depois eles punham o escravo naquele lugar assim, alto assim, e colocavam sal grosso. Nossa! E lá tinha um capataz que chamava Luiz Neco. E ele falou que nesse lugar tinha uma parede grande, assim, eu cheguei a ver essa parede, uma parede enorme assim, que eles, o lugar que os escravos ficavam, ensanguentados, machucados, eles calhavam a parede de branco, no outro dia parecia ensanguentado. Nossa! No outro dia, eu acredito nisso. Esse Luiz Neco é um senhor pessoado, sabe, morenão, fortão, que ele era o capataz da fazenda. E ele contou uma história que até era interessante, que quando era tempo assim de lua, assim, lá tinha muita batata doce. A gente fazia uma fogueira assim, rodeava os colonos do lugar, as pessoas do lugar, e assava a batata, e eu gostava que eu dava murro na batata doce, a batata espatifava, a gente comia. Igual aquela batata murro, só que a gente esmurrava a batata doce, mandioca, milho, essas coisas de roça. Então ele falou que tinha um senhor, um capataz lá chamado Neco, que ele, toda noite que ele ia dormir, passava um escravo com uma corrente com a bola no pé. Nossa. A bola de ferro no pé. A corrente e a bola de ferro. Daí passava perto dele, assim, no lugar que ele dormia, no quartinho que ele dormia, e falava, vamos, Nório, ajudar ele a puxar a corrente, que era pesada, né? Vamos, Nório. E ele escutava toda noite que ele ia dormir, vamos, Nório. Daí um dia ele estava meio, né, porque na fazenda tinha aquelas vendinhas que vendia pingapura, agora não, né? Daí ele estava meio alto, né? Daí ele saiu acompanhando a visão e foi indo acompanhando o negócio, arrastando a corrente, e ele foi junto. Daí quando chegou no outro dia, ele não apareceu no serviço. Daí a turma, tudo bem, mas ele é uma pessoa competente no trabalho, né? Ele responsável, né? Ele é um trabalhador, tudo mais, respeitado, tudo assim. Daí, vamos procurar o Neto, vamos procurar. Procuraram tudo quanto é lugar. Daí que até que foram numa moita cerrada, porque não sei se você conhece o lado das roças, tem lugar que eles falam que é capão, que é um mato tão cerrado, espinho chamado currupiá, e tem uma frutinha docinha, amarelinha, que a gente vivia toda arranhada, de apanhar aquela frutinha. Porque a gente andar, as criançadas puxava, se arranhava, me pegava a frutinha. Tinha dois tipos, uma era cabeludinha e a outra era lisa, a gente procurava lisa. Então, tanto eles procuraram, e daí um cara, um daquele capataz lá, né, resolveu entrar no mato. E viu ele tudo engrovinhado no meio dos espinhos, assim. Foi a maior batalha para tirar ele do espinho, tudo machucado. Ele resolveu acompanhar, né, a pessoa, né, o espírito, a visão, né? E tinha um casal também, muito tempo, muito idoso, um casal que morava lá, isso no Quilombinho, porque tinha sede grande da fazenda, o Quilombo, que era enorme, uma fazenda linda, e tinha o Quilombinho, que era longe, mas terra pra caramba mesmo, sabe? Terra. Então a minha mãe e a gente ia andar por aqueles cantos lá, aqueles lugares lá. E essa mata
Cláudio, você entrava na mata, era escura, você não enxergava nada, tão escuro que era. E tinha umas pedras enormes, assim, com umas argolas, que é onde eles prendiam os escravos. E tinha tudo quanto era arsenal, digamos assim, de sacrifício para os escravos, né? De martirizar os escravos. E tinha tudo. E lá tinha um pelourinho. Olha só. Tinha um pelourinho. Nessa fazenda, no quilombinho, tinha um pelourinho. Meu Deus. Tinha um pelourinho. Tinha os lugares assim, que punha os escravos, né? Tudo assim, o lugar que judiava, aquelas correntes, aquelas argolas, tudo aqueles, tudo que você possa imaginar de fazer, né? As maldades, as maldades que os colonos faziam, tinha nesse lugar. Nesse lugar. Dá um sentimento Dá mesmo, uma né? dor, porque eu, principalmente, a minha família teve muitos escravos. A minha avó era parda, mas do lado do meu avô teve um irmão que era escravo reprodutor. Olha. Ele era reprodutor, então eles mesmo criavam os escravos. Quer dizer, tinha a escrava, principalmente, tinha 3, 4, eles iam reproduzindo. Nossa. É, Pra ele não ter que comprar. ele não tem que comprar. Que, aliás, eu não sei o que é pior, né? O que será pior? Comprar uma pessoa, isso pra mim é uma das coisas mais infames que pode acontecer. E ficar reproduzindo também, é difícil saber o que é pior, né? Eu não sei, eu não consigo conceber essas coisas, não. Mas existiu. Não, é verdade. Ele era Isso é irmão verdade. ele era, quer dizer, tio-avô, né? Então, do lado da minha família, do meu pai, teve muitos escravos. Nossa, né? É uma época Triste. que a gente conhece as histórias, não só por conta de quem viveu de fato, quem teve, né, as memórias vivas disso, e eu imagino que não é o tipo de coisa que se apaga, que se esquece. Não. Mas, né, a gente sabe que os livros de história contam mais ou menos, né, não conta certo Não, como nem foi. pode, né? E é uma coisa que quanto mais a gente escuta, mais a gente fica impactado. É um negócio que não tem como não impactar, né? Não tem como. Não tem como não impactar. Não tem como. Não tem como. Então, essa história aí foi verídica. Minha avó contava, porque a minha avó morreu com 102 anos, que era mulher do meu avô Petinho. Ela era pequenininha e ele tinha quase 2 metros de altura. Por isso, na minha família, eu sou pequena, meu marido é pequeno, e tem o Décio, que é bem alto, tem o Claudinho, que é mais ou menos, e tem o Cailinho, que é bem alto, né? E, gente, assim, e tem minhas irmãs, que é uma mais alta, outra mais baixa, uma mais clara, tudo mesclado por causa dessa miscigenação, né, que teve na história da nossa vida. Nossa, mas que coisa, né? E aí a gente fica pensando, né? Quando você pensa que já ouviu todos os absurdos, vem mais absurdos. E o pior de tudo, esses absurdos ser verdade, né? E é verdade. Então, eu morei na fazenda Joaquim Tavares. Que tem os Tavares na cidade, né? Deve ter um médico, aquele doutor médico muito famoso, Djalma Tavares. Ele tratou da minha mãe. E eu morei na fazenda do pai dele. Longe, 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 quase na divisa de Minas, porque Taubaté é muito grande, né? Taubaté é grande. O centro não, mas os arredores. Lá para os lados do Poço Frio? Não sei, eu sei que era longe pra caramba, não lembro a distância que é, mas era longe. E meu pai foi trabalhar lá na fazenda dele, porque meu pai trabalhava na fazenda. E lá tinha o terreiro, o café, tinha todas aquelas parafernálias dos escravos, as pessoas, né, que tinha. Lá também tinha também tudo o arsenal dos escravos, tinha tudo. Aquelas argolas, aquelas ferramentas, aqueles lugares que eles penduravam o escravo de cabeça para baixo. Nossa. Tinha tudo. Eu vi. Não só eu, minha irmã também viu. Mas ela delatou, mas eu não consigo delatar essas coisas, não consigo.
eu vi, é claro, graças a Deus eu tenho minha vida, tenho meus filhos, tenho tudo, né? Saudável, tenho muita amizade, muitas pessoas, né? Tenho uma vida, né? Tenho uma vida. Mas porque eu não fico com aquilo assim na mente. Eu sei da história, mas não fico me martirizando com aquilo que aconteceu no passado. Procuro viver sempre o presente, né? Então, mas nesse Joaquim Tavares, a minha avó contou uma história que foi verídica. Aquelas negras estavam fazendo sabão. E era muito comum fazer sabão naquela época, né? Eu cheguei na época do sabão de cinza, tinha horror do sabão de cinza, um cheiro insuportável. Sabão de cinza, sabão vencedor. O sabão vencedor era para tomar banho, para lavar roupa, era para tudo o sabão vencedor. Você lembra do sabão vencedor? Não lembro, como é que era esse? Eu conheço sabão de cinza. Um sabão marrom, assim, quadrado. Não sei do que era feito aquele sabão. Eu sei que a minha mãe fazia a gente tomar banho com esse sabão. Eu não sabia se você ficava mais cheirosa sem o sabão com o sabão. Sabão era ruim? Era ruim, era ruim. E tinha que lavar o cabelo? E eu detestava, vai tomar banho. Puxa. Nossa, sabão. Hoje o povo tem tanta frescura com shampoo, condicionador, creme. Né? Eu vou dizer para você, não vou fazer comercial, mas meu sabonete é o Natura. Não vou fazer um comercial da época de meu sabonete é o Natura. Ah, mas nossa, Erva doce. Mas para quem já tomou banho com esse sabonete, essa merece o melhor sabão do mundo para tomar banho. Ele compra o Natura para mim, erva doce. Erva doce. Tá erva certo. Doce. Então, mas ela lavava a cabeça da gente. Sabe o que a minha mãe fazia? A gente era assim, cozinhar, ela pegava, era banho de porco, né? Cozinhava o toicinho junto com o feijão. E antes do toicinho de temperar o feijão, ela tirava o toicinho e deixava. Era o nosso shampoo. Eu tinha o cabelo para cintura, o cabelo enorme. E você sabe que era bom? Porque ela passava aquele toicinho no cabelo da gente. A gente ficava encebado de toicinho. E ela tinha um pente chamado marido, baita de um pentão. Marido era o nome do pente? E a gente punha a mão no cabelo, porque era muito crespo e doía, a gente reinava muito, juntava cisco, juntava aquela belinha, juntava. E a gente punha a mão, ela tacava, batia na mão da gente, na cabeça da gente com o pente chamado marido. Nossa Senhora, era horrível. Ela vai tomar banho, meu Deus do céu. Você não sabia se você estava cheirando antes do sabão ou ficava fedido depois do sabão. E o cabelo ficava bom com esse sabão? Lindo cabelo, lindo. Meu cabelo era maravilhoso. Lindo, lindo. Olha Depois só. que eu tive a febre reumática, que caiu meu cabelo, graças a Deus que nasceu o cabelo, mas eu fiquei quase careca. Mas, meu Deus. Mas, ai, meu Deus do céu. E para limpar o pé, que a gente via só descalço, né? Juntava no pé, era caco de telha, senão sabugo de milho. Nossa. E na bica d'água. A minha avó falava, olha, é por isso então. Quando a gente ia para casa da minha avó, que era quintal de terra, e a primaiada tudo bagunçar lá, a criançada, a gente ficava naquela cor, né? O pé. A minha avó falava, vocês já pra bacia que eu vou dar banho vocês de caco de telha hoje para tirar essa craca. E passava o caco de telha, aquela telha comum, né? Nossa. E ou senão sabugo de milho. Sabugo, né? Ficava com o pé. Até hoje eu não tenho nada no meu pé, pode ver se ver. Porque você vê gente... De tanto caco de telha. De sabugo de milho. Aí, olha, gente, hoje a gente tem um monte de facilidade, mas olha só como que era a vida. Quem hoje toma banho com sabugo de milho? É sabugo de milho, era sabugo. E bucha dessa bucha vegetal. A bucha vegetal, ela tem mesmo, e é boa, eu uso, eu gosto. Eu gosto da bucha. A gente vivia limpo na marra, porque a gente vivia muito, né? Então, meu pé até hoje, porque não é por falar, não se repara, você vê pessoas na cidade, sandália, mas com aquele partido no calcanhar. Ai, que dó, né? Dá dó, né? Dá porque dói, né? Dói. Tem gente que vira
cria sangue, né? E eu não sei porquê, eu reparo muito, eu olho muito nisso, porque eu fico pensando, pô, faltou o caco de telha e saúde nesse pé aí. Mas era assim mesmo, era uns pelos tão grandes que tinha antigamente, né? Meu Deus. E tem uma senhora, lá, essa já faleceu, Deus me perdoe, palma dela, perto de casa, que ela era assim, há pouco tempo ela morreu. Ela dava banho nos filhos com o sabão para baixo do corpo. E o sabonete era só para lavar o rosto. Ah, é? E quando as filhos dela saíam do banho, elas cheiravam um por um para ver se tinha tomado um banho inteiro com sabonete ou se tinha lavado só o rosto. Olha isso. Verdade. Lá perto de casa, a vizinha, só não vou dizer o nome. Essa é econômica, hein? Deus me livre. Coitada, ela morreu de câncer. Uma senhora Mas, muito ó, essa coisa de costume antigo, né, e de alguns usos que, graças a Deus, não tem mais. Nossa Senhora. Eu tinha uma amiga que a mãe dela era cabeleireira, e eu me lembro das moças que iam fazer alisamento, e na época ela tinha uma ferramenta que ela esquentava no fogo do fogão, e passava aquilo no cabelo das clientes, que saía fumaça. Queimava o cabelo, né? Queimava o cabelo para alisar. E aí eu lembro que eu ficava com o olho estalado lá, às vezes nem ia brincar com a menina, eu ficava lá olhando ela fazer, de medo dela queimar a cabeça das clientes, porque a cliente tinha que ficar que nem uma estátua, não podia mexer. Porque ela estava passando uma chapa quente no cabelo das moças, No fogo, né? ficava vermelho. E passava. A hora que o negócio deixava de ficar vermelho, porque estava esfriando, ela voltava com o negócio pro fogo. É igual passar roupa antigamente, né? Passava ferro no cabelo também, né? Eu tinha uma tia, ela Ferro de brasa. Ferro de brasa. Passava no cabelo. Eu tenho ferro ainda, tenho ferro, ainda tenho um caldeirão que está sem fundo. A chaleira, não sei se não tem, cara. Tinha uma chaleira. Com o meu avô, o Pedrinho, ele deixava minha avó dançar. Porque minha avó era farrista, digamos assim. Ela gostava do forró. Ela ia no cateretê, ia no jogo, ela ia no Moçambique. Ela dançava em tudo quanto é coisa. Tudo que existia na época, ela umbigada, que batia o umbigo assim, né? Ela dançava. Mas desde que ela fizesse uma chaleira de café, que tinha uns 4 litros de chaleira, e deixasse na taipa do fogão para ele amanhecia bebendo café. E ela nas rodas de cateretê, de tudo que tá certo, existia. Ela foi feliz. Foi feliz, ela morreu com 102 anos. Ela nunca usou chinelo no pé, ela usou chinelo no pé para ir no hospital. Olha. Ela morreu porque os órgãos dela já estavam tudo fracos, né? Coração, já não tinha mais. Muita idade, né? Muita idade, 102 anos, ela já estava fraquíssima já, né? Ela morreu por falências de órgãos, né? Mas não de idade. Mas ela só comia as coisas cozidas, peixe cozido, tudo cozido. Ela comia só coisa saudável, cozida. E bebia um vinho chamado Muruti. Cada vez que ela ia em casa, tinha que ter uma garrafinha de vinho Muruti. Muito antigo, não existe mais esse vinho Muruti que ela bebia. Era sagrada, ela ia em casa, ela ia atrás da gente nas fazendas. Ela ia, porque meu pai se afundava cada vez mais com aqueles fundão lá de fazenda, ela ia. Ele ia atrás de trabalho, né? Então, onde tinha trabalho, levava a família. Levava a família. Ele não deixava a gente ficar com ninguém. Olha. Aonde ele ia, tinha que levar troço atrás. Mas tá certo. Ele ia, tinha que levar. Ninguém mexia com as filhas dele, né? Não, imagina. Ninguém mexia. A gente tinha que ir, deixava a escola. Tá certo ele. E morava pouco tempo nos lugares, né? Porque acabava o serviço e a noite, acabava o serviço e a noite. Ele era muito chamado, só que ele era um pouco vagaroso, sabe? Para não dizer vagaroso, ele era um pouco vagaroso. Nossa Senhora! A minha mãe chamava ele para trabalhar, falava assim: Zé, você não vai trabalhar hoje? Vou depois do almoço. Chegava depois do almoço, a minha mãe chamava: Zé, você não vai trabalhar depois do almoço? Eu vou amanhã. E assim ia. E amanhã a mãe falava assim para ele: tá faltando alguma coisa, Zé? Ele falava: na hora H o fubá aparece. Mas que fubá que aparecia. Que fubá que aparecia. A gente vivia mais de fruta. Todo tipo de fruta. Todo tipo. O bom de morar na zona rural é isso, né? Tem de tudo no quintal. Todas as frutas. No mato mesmo, a gente andava atrás dos passarinhos, os passarinhos comiam
A gente fala, não é veneno, passarinho comeu. Não é. Mas o passarinho tem um organismo muito melhor do que o da gente, né? Mas sabe que isso que a senhora falou é uma verdade? Meu filho caçula foi escoteiro há muito tempo. E eles iam acampar pro mato aí, o chefe falava, olha, se vocês verem uma fruta que esteja picadinha de passarinho, pode pegar. Não é veneno. Então, agora, o que vocês veem que tá muito liso, não muito tem bonito. Nada, não chama a gente, não pega não. Ele falava é verdade mesmo, e até hoje tem escoteiro, né? Tem. E era uma coisa que eles aprenderam bem. Andava para tudo quanto é mato aí, ia olhando as coisas. Se você tivesse... sabe muito como que pessoa assim sobrevive. Não morre de fome, não... A gente não morria de fome. A gente se curava, porque tinha bastante filha, minha mãe, coitada, não dava conta de todos, né? Então a gente se curava, cortava o pé, quando a gente morava na fazenda Seneval, que hoje é agronomia, tinha uns cogumelos, assim, umas tufas, assim, que era chamada penicilina. A gente cortava o pé, a gente estourava, era uma cor de café, de cacau. A gente estourava aquele negócio e passava no lugar, em 2 dias secava. Era antibiótico. É a planta, né, da onde... Era igual indígena, né? Era planta. Quando a gente cortava o pé, o meu irmão fazia xixi, a gente passava a urina dele no corte e sarava. Olha só. Ou senão os rios antigamente eram rios limpos, né? Isso é lá no Quilombinho. A gente pegava a areia e entupia o lugar de machucado de areia. 2 dias a areia estava sã. Olha, essa eu não sabia de areia. Areia. Queimava trapo e punha no machucado. Curava cachorro, curava tudo assim. Queimava o trapo e aquela cinza do trapo. Do tecido. Colocava no lugar. Pegava carvão da lenha, que a gente só cozinhava com lenha, moía, punha um paninho assim, moía o carvão e colocava no lugar. 2, 3 dias estava curado. Olha só, que interessante, né? Esses conhecimentos, eles são incríveis, né? Assim, quando eu estava com o nariz entupido, resfriado, muito assim, queimava pena de galinha e cheirava aquele cheiro da pena de galinha. Aquilo descongestionava? O cheiro da pena da galinha. Esse acho que não era bom, não. Sabe por quê? Eu tenho uma lembrança desse cheiro. Né? Eu tenho uma lembrança da minha avó que matava a galinha, punha o caldeirão para ferver. Eu não suporto. Punha lá, a galinha fazia assim, ó. Aquele cheiro, né? Pra galinha soltar as penas. Aí ela ficava depenando lá. Mas aquilo tinha um cheiro, meu Deus do céu. Eu também não gostava. Você sabe que agora eu não gosto de galinha caipira. eu prefiro mais o frango, assim. Eu lembro quando cheiro da pena da galinha. Quando começou a desfã, eu lembro quando começou, né, que tinha aquelas carcaças que era vendia, eu lembro de tudo isso. Quando começou a desfã. Voltei no tempo agora com essa história do cheiro de pena de galinha. Tô sentindo ele. Então, mas a gente se curava com o mato, né? A gente punha folha de café atrás da orelha quando era dor de cabeça. Folha de café, enchia, tomatinho azedo, fazia chá de tomatinho azedo. E essas coisas que a gente fazia. A gente se virava nos matos. Meu filho aprendeu bastante coisa desse tipo no escoteiro. Só vai ter uma coisa ruim de ser mãe de escoteiro. Tem que acompanhar. Não é. Olha, acompanhar até que eu acho que não era. O problema é que toda vez que eles iam pro mato e comia alguma coisa exótica, ele trazia pra mim, mãe, come. O que eu comia de bicho? Vocês não têm noção. Credo. Mãe, isso aqui não, ainda dava uma aula. Mãe, isso é proteína pura. Vinha com um bicho branco, assim, do bambu. Mãe, come, tem gosto de coco. Você comia? Ai, tinha que comer, né? Ai, meu então Deus. Você é saudável. Nossa, o que eu comia de bicho? Meu pai do céu. Vinha com uns matinhos diferentes, os negócios. Mãe, isso aqui. Comi isso hoje no acampamento. Tá bom, filho, né? É verdade mesmo. E bucho, então, que a gente morava na Água Quente, morava perto do Matadouro, e antigamente eles davam os buchos, não é que nem agora. E a gente levava aquele bucho para casa, para limpar. Eu não gosto muito. Dobradinha? Não sou muito chegada. Estou muito seletiva agora. Não consigo comer. Mas na época, né? O que tinha, né? Sabe o que eu comia também? E sangue, mas não lembro se é de boi ou é de porco. Que a gente levava, pegava o caldeirão, levava para casa, fervia, coalhava e comia. Vivia com os dentes cheios
de sangue. Ah, eu acho que é o que o povo chama de chouriço hoje, não é? Mas Que é uma linguiça feita com sangue temperado? A gente comia sangue mesmo, salgado e comia o sangue. Agora não lembro se é de boi ou de porco, não sei, não lembro mais. Eu sei que a gente Pergunta, ficava doente? Não, Então, né? saudável, fica saudável. Era isso, minha avó falava isso. Fala, Fica gente, vocês saudável, são frescos, fica doente toda hora porque não come as coisas que precisam comer. Então, vai terminar. Quando eu morava no Joaquim Tavares, que tinha uma fazenda lá de um senhor, ele fazia argila, eu tenho contato com argila há muito tempo, de arranco vermelho, terra vermelha, ele fazia um monte de bolinha e queimava. E com aquela bolinha ele cozinhava. Você sabia que a bolinha queimada ela pega fogo? Ele cozinhava. Olha! É. Ele fazia igual carvão. Que Faz a interessante. bolinha, queima a bolinha e depois ela vira igual carvão. Ele cozinhava com essas bolinhas. Olha que interessante. É. Bolinha, era bolinha de argila mesmo, de terra mesmo. Quer ver uma coisa interessante que eu ouvi dizer, mas eu nunca vi, não sei nem se isso é verdade. Diz que tem alguma coisa, um chifre de um bicho que cura picada de cobra. Carneiro. A senhora já ouviu falar? Chifre de carneiro. Eu sei do chifre de carneiro que minha mãe usou em mim, porque eu tinha bronquite alérgica quando eu era pequena. E minha mãe, assim, eu não nasci na roça, mas eu fui criada por pessoas da roça. Sei. Minha mãe nasceu na roça. Queimava no fogo, aquela parte pretinha, raspava, tirava aquele pozinho e colocava no chá pra gente. A minha mãe fazia muito isso pra minha irmã. Eu falei pra você, né, do cascudo que a minha irmã cuspia e soltava no rio de novo, né? Que ele pegava o cascudo, né? Tinha muito cascudo no pé. Eu morei numa fazenda que é agronomia agora, e na outra fazenda era o Zé de Almeida. Fazendeiro muito rico, sabe? Tinha várias fazendas. Pneu do Lulu, tinha a Fazenda Bela Vista, aqui no caminho de Pinda, da Igreja Sincorá. Na Igreja Sincorá, você conhece? Já ouvi falar, mas não... Indo para Pinda, para a Estrada Velha, em frente à Casa Custódia, ali onde tinha a Casa Custódia em Tabaté e tinha o presídio. Sim. Perto do presídio, mais pra frente. Uma fazenda, assim, Bela Vista, que é do Dr. Lulu também. E tinha a Fazenda Água Santa, que é do Mazarope. Agora do filho do Mazarope agora, né? Que ele filmou muito naquela fazenda. Na Fazenda Santa, né? E a gente morou lá numa casinha na beira da estrada e tinha uma goiabeira, que eram umas goiabas vermelhas enormes. E a gente vivia na goiabeira. E a minha mãe vinha para a cidade, deixava a gente lá. Né? Deixava a gente, ela vinha para a cidade também, pegar alguma coisa e deixava a gente lá. E num dia a gente estava na goiabeira, lá vivia na goiabeira, vivia tudo com a árvore. Até em Taquaral eu subia. Ah, eu fui dessas. Subia em Taquaral, subia em Caripeiro, subia em Eu fui dessas. Eu subia no Caripeiro, assim, bem alto, depois vergava e caía. E eu conheci como é esse negócio que vai e volta? Como é esse negócio? Vai e volta. Bumerangue. Ah, bumerangue. Eu conheci o bumerangue através, estava catando umas lenhas assim, e achei uma fava bem redonda assim. E joguei a fava, e a fava voltou e bateu na minha testa. Daí eu acabei conhecendo o bumerangue, através de arte, de Peralta. Bumerangue. E eu gostava, e eu tinha uns primos que eles viviam caçando. E eu queria aprender cetera. Então eu fiz uma cetera e puxei a cetera assim. Só que eu puxei ao contrário. E ela veio, pá, no meu dedo. Ficou meu dedo preto. Nossa, que perigo! Gente, como era sapeca, Dona Teca, né? Eu era. Pelo amor... Eu fui uma menina levada. Nossa, a senhora não tá ficando muito atrás, não, hein? Eu fui muito. Sempre com guri atrás. Mas, eu tinha uma molecada também que eu acompanhava. Mas eu sempre com um filho, com um irmão. Mas mesmo assim, eu andava em pedra de taquara, fazia aquelas pedras, aqueles bambuzão, né? Sim. Pulava corda com pedra de taquara. Olha. Quando a gente morava no Ceneval, que agora é agronomia, né? A gente morava lá. Olha só. Então, tinha uma mulher que era cozinheira de lá da fazenda, e ela limpava o fogão e jogava a cinza do fogão no terreiro para esfriar. E eu e uma filha da dona da fazenda,
a gente não sabe, costumava pisar, e tem um riozinho limpinho que era cheio de lambari, sabe? E a gente punha o pé lá na cinza e depois punha o pé no rio para o lambari ficar batendo no pé da gente. Ficar batendo, aquele monte de lambari branquinho. Mas um dia, imagina o que aconteceu. Queimou. Queimou o pé, ficou com a sola todinha queimada. Ela chamava Cida. Nós ficamos o dia inteiro com o pé dentro da água. Como se fosse sarar, né? Como se fosse sarar o pé. Como se fosse sarar. O dia inteiro com o pé. Saiu a sola do pé, tanto que queimou. Nossa Senhora. A gente pisou na cinza estava quente. A gente morava num lugar, numa chacrinha, quando eu era pequena. Eu me lembro de uma coisa muito legal que eu nunca mais ouvi ninguém fazer. Talvez a senhora já tenha visto. Tinha um senhor, né, aí como já era, né, minha mãe era moça, meu pai era rapazão, eu era pequenininha, mas eu lembro disso porque ele gostava que chamasse ele de vô. Tinha um senhor que chamava Seu Nicolau. Seu Nicolau limpava o quintal. E era uma chacrinha, tinha horta, tinha árvore, tinha terra. Então nascia os matos e tal. E meu pai pedia pro seu Nicolau ir em casa limpar o quintal, porque tinha a minha irmã era neném, mas eu era pequena e gostava, já brincava no quintal. Então ele tinha medo de espinho, bicho, então ele pediu pro seu Nicolau limpar esse quintal. E tinha uma parreira, e eu achava o máximo seu Nicolau beber água da torneira na folha da parreira. Ele arrancava a parreira, ele fazia um canudo com a parreira, punha assim na torneira do tanque e bebia água na folha da parreira. Aí um dia eu ficava olhando ele, né? O que ele tá bebendo? Ele falou, tô bebendo água. Eu chamava ele de vô Nicolau. E ele falou, vem cá, vou te ensinar. Aí ele pegou a folha, enrolou, falou, é assim, ó. Aí eu aprendi a tomar água na folha da parreira. Aí eu não queria mais caneca. Eu não queria mais caneca. Minha mãe ia me dar água na caneca. Não, mãe, eu quero na folha da parreira. Eu fiz muito isso com folha do Guaibê. Guaibê é quase igual a taioba, né? Então, mas eu vou lembrar com você da história que eu estava contando do Nilduí e minha Gé. Então, era um casal bem velho, eles moravam no Quilombinho. Então, eles falavam que toda noite eles ouviam aquele gemido dolorido. Toda noite eles ouviam um gemido dolorido, né? Dor, né? Dos escravos. E eles ficavam muito tempo, falavam pra gente, eles rezavam muito para as almas, né, dos escravos, né? Mas toda noite que os dois iam dormir, eles rezavam um terço, eles eram muito católicos, mas eles ouviam o gemido na fazenda do Quilombinho, eles ouviam os arredores as dores, o sofrimento. E dessa do Joaquim Tavares que eu estava contando para você, que a senhora mandava a escrava fazer sabão, a minha avó contava que as escravas tinham aqueles escravinhos, né, aqueles neguinhos, assim, geralmente eles preferiam mais os escravos, que as mulheres, por mais que trabalhassem, não tinha força dos escravos, né? Então, quando nascia o escravinho, eles reservavam. E quando nascia a escravinha que ia atrás da mãe para mamar, simplesmente tinha aquelas rodas, panelonas fazendo sabão. Isso a minha avó contou, que ela, não ela, mas a parente dela, viu? Simplesmente assim, ela pegava a escravinha e punha na roda de sabão. Jogava Na roda de sabão. Meu Deus, que crueldade isso. Jogava naquela roda que estão fazendo sabão, jogava. Pegava assim, no pé, assim. Nossa, que crueldade. Meu Deus, não. Pensar que essas coisas existiram mesmo. Existiram. E agora eles fazem que muitas coisas que acontecem agora, que está acontecendo, é o clamor das dores das pessoas que foram muito sofridas, né? Muito sofridas. É os clamores das dores, que está, né, acontecendo coisas absurdas agora. Você não tem tempo de digerir as coisas. Acontece uma coisa ali, você fica assustado, já acontece outra, você não assimila, não dá para você. Verdade. Você tem que ficar meio assim, meio alheio às situações. Porque muita coisa aconteceu junto. Que nem o Israel
país mais católico, guerra e tudo mais, né? E você não consegue assimilar as coisas que estão acontecendo. É uma coisa doida, né, dona Teca? Olha, eu trabalho com comunicação, mas a velocidade da comunicação e hoje a facilidade da comunicação, ela acabou trazendo para dentro da casa da gente muita coisa que não trazia antes, né? Então, por exemplo, quando não tinha energia elétrica, dificilmente alguém tinha um rádio. Dificilmente, né? Você ficava sabendo das coisas quando alguém vinha de longe trazer a notícia, né? Hoje não. Hoje a informação entra dentro da casa da pessoa, assim, ó. Velocidade. Né? Rápida e muita. Uma quantidade de informação muito grande. Não dá para você. E outra coisa que está faltando também, Cláudia, é muita falta de gratidão. Com certeza. Muita gratidão está faltando. Eu vou falar uma coisa para você. Eu agora não vou mais, mas eu ia no supermercado com meu filho fazer compra. Principalmente na fila de açougue, que é uma fila que as pessoas, né, fica tudo, que é uma coisa, que é outra, que é outra, que é outra. E eu vi que aqueles açougueiros, né, as pessoas que estavam atendendo, ficavam suando, ficavam assim, a gente via que a pessoa estava estressada. E as pessoas só pegavam a carne, ou pegavam o que pegavam, e saía, e não agradecia. Aconteceu várias vezes comigo. E quando chegava a minha vez, eu agradecia, falava, muito obrigado, bom trabalho, né? E bom dia, bom trabalho. E a pessoa mudava na hora. Não, que bom, volte sempre. Precisa, né? E está faltando muita gratidão nas pessoas. Reconhecer o esforço do outro, né? Que você está ganhando, Eu vou na casa do figureiro, eu faço minhas peças, eu estou ganhando. Mas não custa nada quando a pessoa leva a minha peça, ou leva a peça da coisa. Obrigado, volto mais vezes, nem que seja para visitar, a gente está aqui, né? Não porque eu peguei o dinheiro e vendi a peça, que eu falo, eu vou, né? E eu vou dizer, a pessoa comprou. Eu tenho um amigo que ele não costuma não queimar peça. Daí um dia eu falei para ele, fazia uns pavãozão grandão assim. Eu falei, você faz a peça, não queima e dá para a pessoa. E se a pessoa quebrar, a azar é dele, já pagou, já comprou. Já que já pagou, já comprou, que se dane depois com a peça. E eu acho isso muito assim, delicado. A falta de empatia, né? Empatia, está tendo muita Eu acho que a empatia hoje é uma das coisas que o ser humano tinha que exercitar mais. Exercitar mais. Nas escolas, exercitar mais, né? Ensinar, não sei. Em casa, eu falo com meus filhos, vai sair, Deus acompanhe, Deus abençoe eles. E é interessante que nenhum deles sai sem falar para mim onde vai. Interessante poderia isso. não falar, porque são todos adultos. Mãe, eu vou em tal lugar. Só não diga a hora que vai voltar, porque se não voltar naquela hora... Mas é interessante. O modo de educar hoje mudou bastante, né? Antes o que era uma generosidade, hoje passou a ser obrigação. Né? Então, essa questão do ser grato, eu acho que veio muito disso também. Porque antes alguém fazia alguma coisa, né? A pessoa era grata, porque, puxa, né? Fez pra mim. Né? Hoje, fez, não, tinha que fazer mesmo, obrigação de fazer. Pagou, então, assim, tô pagando, né? Meio isso. Tô pagando. Então, é complicado. Eu acho que o educar hoje é estranho, é diferente. Você que vai editando, assim, tá? A hora que você achar que deve parar, por mim. Agora eu vou falar Tinha um homem que ele queria ser rico. Ele era muito pobre, mas ele não fazia nada. Ele não fazia nada para ser rico, para crescer na vida. Ele só queria ser rico. Queria. Todo mundo quer. Só quer. Mas ele não fazia nada para ser rico, nada. Não fazia nada. Não se esforçava. Não se esforçava. Ele queria ser rico. Ele tinha 10 das pessoas que eram ricos. De alguma forma, ou por bem ou por mal, as pessoas
tem gente rica, né? Honesto ou desonesto, tem pessoas ricas, né? Então, vamos, né, criticar, né? Quem é rico, quem é mais. E então, um dia ele falou assim, ele dormiu e falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir para o diabo me dar uma força para eu ser rico. Eu vou comprar todas as coisas que eu quiser e vou viver. Depois que eu morrer, ele faz o que quiser com minha alma. Já morri mesmo. Enquanto eu tiver vida, eu quero aproveitar e ser rico. Ter de tudo, né? Praia, viagem, ter tudo tem no mundo. Daí o diabo aceitou, o famoso diabo, né? Tudo diabo. Daí ele ficou rico, mas o diabo deu uma condição para ele, que ele teria que gastar todo o dinheiro naquele dia. Toda a fortuna que ele ganhasse, do dinheiro que ele ganhou, o diabo desse para ele. Ia ser rico de dia só. Igual depositar. O diabo depositava uma certa quantia para ele. E ele tinha, aquela quantia tinha que ser gasta todo dia. Não podia passar da meia-noite, não podia passar. Nossa. Daí ele, no primeiro dia, ele se esbaldou, se fartou, digamos assim, né? Comprou, encheu a casa dele. Aí faltava sempre alguma coisa. E ele comprou tudo. Ele se sentiu nababo, né? Riquíssimo. Nossa, mulheres à vontade, vinho, tudo que ele queria. Daí, o diabo deu uma data para ele, né? E ele foi gastando. Daí, quando ele chegou num tempo assim, não tinha mais o que ele comprar. Daí ele falou, o diabo vai chegar a tal dia, eu não tenho mais o que comprar. Não existe mais, não tem mais o que eu não quero. Eu tô atolado no meio das coisas que eu tenho, não sei o que eu vou fazer. Com mais que eu tenho, né? Que eu tenho, tanta coisa que eu tenho. Daí, ele falou assim, daí ficou, né? Eu vou desfazer o trato com o diabo. Daí ele desfez o trato com o diabo, aí o diabo recolheu todas as coisas que ele tinha. Mas daí ele teve uma lição, daí ele voltou a ter as coisas dele, né? Enquanto ele foi vivo, e daí ele teve as coisas dele, porque foi uma lição para ele, né? Porque ele queria vagar e queria ter todas as coisas, não é possível, você não tem nada se você... Não sabe nem o que fazer com o que tem, né? Não sabe, então, você não, o que você tem, você vive, né? O que você tem, você vive. Claro que você sempre almeja coisa melhor, para os filhos, né, para a família, mas se não tem, você vai vivendo com o que você tem. Saber de saúde, né, principalmente. Isso é importante. E daí você pensou bem, bom, já que eu vou viver com o que eu tenho de momento, então tem também uma história seguinte também, sobre a morte. A morte chegou na casa do homem lá, né? Chegou o homem, tudo fartureiro, tinha muita coisa dele. A morte falou assim, hoje eu vou te levar. Falou, puxa, morte, logo hoje você vai me levar, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho tudo, tem tanta coisa para eu fazer ainda, e tem um monte de coisa para eu ir, tenho tal coisa para fazer. Daí a morte falou assim, tá bom, vou te dar um tempo. E deu aquele tempo determinado para ele. Ele usufruiu de tudo que ele tinha, né, que ele podia fazer. Daí quando chegou no dia da morte, a morte veio. Daí ele tinha assim uma peça assim na sala, né, uma peça grande assim na sala. Daí a morte chegou e falou, olha, eu vim buscar o fulano, vim buscar ele. Daí a mulher dele, daí ele falou assim, mulher, hoje é dia que a morte vai me buscar, mas eu vou me esconder aqui nesse lugar aqui, e você fala para ela que eu fui viajar, uma viagem muito longa, né, porque eu tinha dinheiro, né, uma viagem muito longa, e vou demorar para voltar. Vou demorar tempo para voltar essa viagem. Daí a mulher dele concordou. Daí a morte chega, bate palma, a morte bateu palma. A morte bateu palma, a mulher saiu. Ela falou assim, eu vim buscar o amigo aí que eu falei que é um amigo. Muito amigo. Muito amigo. Vim buscar ele. Daí ela falou assim, entre, dona Morte, fica à vontade, senta ali naquele lugar, ó, está escondido. E fica esperando ele, mas eu não sei quando que ele vai voltar. Ele foi fazer uma viagem longa e talvez ele demore. Mas a senhora fica à vontade aí com o tempo que a senhora quiser. A hora que a senhora quiser ir embora, a senhora vai, né?
Porque daí a senhora veio outro dia, porque hoje ele não está. Realmente, ele foi viajar. Daí a morte concordou, entrou e sentou. Que morte boazinha. Entrou e ficou sentado justamente onde o homem estava escondido. E a mulher ficou lá enrolando a morte. Ela já se embora. Ficou enrolando a morte. Isso aí foi meu pai que falou, contou essa história. E ficou enrolando a morte lá. E a morte ficou. Ela falou assim, ai, eu vou embora porque eu tenho muitas pessoas para me buscar ainda. Eu tenho muitas pessoas para buscar ainda, um monte de gente para buscar, né? Meu serviço é longo, é um serviço eterno, amor. O serviço a morte nunca para de trabalhar, nunca para, sempre está nativa, né? Não tem férias, não tem nada. Daí ela falou assim, eu vou embora porque eu tenho muita gente para pegar ainda e meu tempo está passando, ele não vem, eu vou embora. Daí a morte despediu e foi embora. Que educada. Educadíssima a morte. E foi embora. Daí chegou, daí ela deu um tempo da morte ir embora, né? E falou, acho que a morte já foi pegar outro aí, não sei aonde aí, né? Porque ela tinha muito serviço. Ela foi embora. Daí ela falou assim, acho que agora eu vou chamar meu marido, porque a morte vai demorar a voltar, porque pelo tanto serviço que ela tem, né? Daí ela chamou, abriu a tampa do negócio lá, chamou o marido, porque o marido estava duro, assim. Tinha morrido lá. Tinha morrido embaixo. A morte levou do mesmo jeito. Levou do mesmo jeito, né? Ninguém engana a morte, né? Não tem jeito. Ninguém, Ninguém morre de véspera, ninguém morre ninguém. de véspera. A morte é eterna, é o serviço que ela tem é eterno. Ai, meu Deus. E tinha um homem que ele... Você foi para lá, você dá aula, viu? Tinha um homem que... É tão bom que eu acho que por mim eu fico. Então, daí esse homem ele trabalhava num lugar assim, mas ele não gostava do serviço. A pior coisa que tem é trabalhar no lugar que você não gosta. Né? Porque eu já trabalhei no CTI 10 anos e não gostava, porque era muito calor, muito quente. Aquelas máquinas de fiação, nossa, mãe do céu, era quente demais. Depois trabalhei no hospital, 8 anos no hospital. Nossa, era uma loucura, era uma tortura ver aquela gente. Porque trabalhava à noite, as pessoas morriam, tinha que arrumar e tamponar as pessoas, cortar a unha, pentear o cabelo, fazer tudo, fazer maquiagem no morto para levar na pedra fria. A senhora trabalhou em que setor? A senhora era enfermeira? Eu fui enfermeira, eu trabalhei em todo lugar lá. Nossa. E trabalhei no primeiro, eu entrei na medicina mulheres, muito antigamente. As mulheres idosas eram treinadas, até outras irmãs ainda. Mas as irmãs eram muito meticulosas. Aí nesse lugar que eu morava, que era uma casinha assim, no meio do nada, uma casinha assim, tinha um mato fechado que chamava de carrascar. Era carrascar, eu acho. Carrascar. O povo antigo falava carrascar. Não entrava ninguém nesse mato. Ninguém. Os povos tinham medo, o povo antigo tinha medo. Então dizia que antigamente um padre de bicicleta ou a cavalo, uma vez por mês fazer reza desse Bom Jesus de Ipiranga, que é muito antiga a igrejinha. Antigo, tempo dos escravos essa igrejinha. É verdade, está lá até hoje para Tá quem lá, quiser né? visitar. Quem quiser visitar. É muito milagroso aquele Bom Jesus lá, viu? Já fez muito milagre. Belezinha, inclusive, a capela. Eu tenho vontade de ir lá. Eu falo muito dos sertões, porque os sertões passam por isso tudo. Passa pelas capelas, pelas fazendas, pelos lugares onde aconteceram coisas. É muito interessante. Então, esse carrascar, ninguém penetrava e tinha medo, nem que nada entrava. Então, o povo tinha medo desse lugar, porque dizia que esse padre muito antigo, muito antigo, ele levou um corpo seco lá. E o corpo seco, a pessoa muito maldosa, né? Muito ruim, morre seco. Tuberculose, uma coisa assim, né? A pessoa fica seco na cama, né? Minha avó falava desse corpo seco aí, eu não duvido, né? não. E esse corpo seco, ele levou o corpo seco lá. Mas só que o corpo seco, ele tem, quando a pessoa, padre, uma pessoa tem coragem de levar ele lá, a pessoa tem que sair de costa. Ah, é? De frente para o corpo seco. Porque se a pessoa sair de frente para a mata, o corpo seco vem e gruda nas costas da pessoa. Olha, isso eu não sabia, não. Isso é novidade. É. Olha só. Se a pessoa, porque a pessoa leva o corpo seco nas costas.
Ele Faz monta sentido. a pessoa das costas. Então, se a pessoa dá costa para ele, entra de frente e sai de costa para ele monta nas costas. Agora, nem sei se tem essa mata, mas os antigos lá diziam que tinha, que ninguém entrava, nem passava perto dessa mata. Olha só que coisa. Nem passava. Era uma mata fechadíssima. Era cheia de espinho, de copiar, tudo quanto é tipo de espinho tinha nessa mata. Ela era intransponível mesmo. Você olhava assim e chegava de noite, assim, a minha irmã fechava a porta, fechava tudo, no escuro ficava. Com medo. De medo, vai que sai da porta. Vai que Mas, sai. e as Tudo pessoas, é possível. E as pessoas no lugar lá tinham medo dessa mata. Ninguém entrava, ninguém passava. Não sei se ainda tem, né? Olha, Provavelmente hoje lenda ou não lenda, é melhor deixar deixar o corpo quietinho seco, lá, é melhor não mexer com isso. deixar o corpo seco lá. Deixa lá e sai de frente, não sai de costa não. Não dá as costas pro corpo seco. É que nem esse negócio de jeito de falar, né? Pra quando você não dá as costas pro inimigo, né? Pois é. Porque o inimigo tem uma simpatia, dizem que tem uma simpatia, que diz que quando uma pessoa não gosta da outra, a pessoa reza, crê dos padres, né? Ou faz o sinal da cruz nas costas da pessoa e a pessoa fica aniquilada. Então, quando se você tiver um inimigo, você acha que é seu inimigo, você não dê as costas para ele. Ai. Dona Teca, tô adorando, eu podia ficar aqui até ouvindo as histórias, conversando e contando um pouco também, porque a gente anda muito pra rua. É. E aí a gente escuta uma coisa aqui, escuta ali, escuta. E a senhora fala muita coisa que tem sentido com as coisas que eu escuto na rua. Por isso que eu não duvido de nada, não, viu? Porque é muita gente falando a mesma coisa, então tem, né? Tem alguma Aí coisa, tem. aí tem. E aí, por isso que eu acabo contando essas histórias, porque elas são muito pertinentes, muito parecidas, muito relativas com as histórias que a senhora traz pra gente. E é uma delícia, gente. A gente precisa reaprender a sentar e ouvir. É tão bom. É, são poucas pessoas que ouvem a gente. A gente aprende, se diverte. Ri, né? Né? Ri da própria situação, né? Ué. Né? E começa a entender outras coisas, né? Começa a entender épocas que a gente não passou por ela, não viveu, mas começa a entender como as coisas eram, como funcionavam. Né? Então, assim, a gente tem que tirar lição de tudo. Ai, adorei. Até semana que vem, Dona Teca. A gente vai bater mais uma petequinha semana que vem. Isso. Estamos aí para histórias. TV Cidade Taubaté.